de uma dupla que não está se entendendo muito bem neste momento. Não, você e Sgarbi. Isso é todo dia. Isso não é novidade. Entre tapas e beijos todos os dias. O gordo e o magro. O gordo e o magro. Mas a dupla que eu quero comentar aqui, Gabigol e Felipe Luiz, Felipe Luiz e Gabigol. O Dedê hoje trouxe um posicionamento diferente. Ontem, o Felipe Luiz, depois do empate com o Galo, ele abriu a coletiva falando sobre isso. Mas segundo o Dedê, falou pouco. Felipe, verdade. Fala de novo. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhuma um motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Esse foi o pronunciamento dele, abriu a coletiva dessa maneira e acabou. Aí depois até perguntaram alguma coisa, mas ele não realmente retornou ao assunto. Capela, você acha que ele deveria ter falado mais, esticado o chiclete, como dizem lá em Diadema? Quebrada. Cara, o negócio é o seguinte, eu achei que ele tirou o pé da dividida. Ele tirou o corpo da jogada. A verdade é essa aí. Porque o negócio é o seguinte, se o Felipe Luiz ele chega e ele é um cara transparente, a gente conhece o Felipe Luiz desde sempre jogador, mas o UOL publicou até trechos do que o Gabigol teria dito pra ele. De palavrão, de não ter gostado disso e daquilo, ficou um climão absoluto. E eu acho que se ele tivesse sido transparente e tivesse falado, olha, por mais que seja um assunto da diretoria, isso aqui aconteceu, mas é uma coisa de vestiário, isso aqui a gente resolve, ninguém gosta de ser substituído, aquela coisa toda, ele coloca aqui um ponto final nessa história. Não é sagrado o vestiário, o que fica no vestiário, o que está no vestiário ou acontece lá, fica lá. Sagrado. Eu não sei. Aqui tem 2 ex-boleiros que podem falar sagrado, sobre mas isso. Peraí, me dá uma parte só, Ronaldo. Uma sublinhadinha. É sagrado, eu concordo, mas a partir do momento que vaza o que um diz pro outro, essa questão de, como é sagrado, já caiu por terra. Realmente, esse é um território que eu não pertenço, que eu vejo, acompanho, mas eu não estive lá, então eu não posso falar. Mas virou público, esse é o problema, virou público. As pessoas descobriram qual foi o diálogo entre as partes. Não tem como saber se aconteceu, né? Então, aí que tá. Não tem como saber como aconteceu. Agora... Mas você tem alguma dúvida que aconteceu? Pela postura do Felipe, não precisa nem mais. Vocês ficaram com alguma dúvida que isso aconteceu? Pra mim aconteceu. Claro que aconteceu. Se não tivesse acontecido... Gente, se não tivesse acontecido, ele falaria, olha, usaram o meu nome, o do Gabigol, não aconteceu. Isso realmente não foi dessa maneira, mas ele não disse. Então o que ele deixou claro para todo mundo? Desmente que aconteceu. Então não, mas ele não quer. Gente, é óbvio que aconteceu. Claro que aconteceu. E quando é mentira, você fala, é mentira. Isso não foi assim. Foi o menino da base do São Paulo, que na época do São Paulo, Copinha, eu acho que é Henrique o nome dele, né? Que ele sai na coletiva, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, não foi o que aconteceu. João Paulo. Eu que perguntei. Mais ou menos isso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu? Eu não vi o que aconteceu, mas se aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Ele foi assim. Mas eu quebrei ele. Eu acho que eu fiz 10 perguntas ao mesmo tempo pro cara. Tava tão nervoso, velho. Você era repórter. Foi meu primeiro jogo como repórter. Eu fiz umas 15 perguntas pra ele e ele se perdeu. Eu também perdi. Felipe Luiz fez a mesma coisa, mas na coletiva. Mas nesse caso, vocês estão... Eu acho que eu tô com vocês nesse negócio que aconteceu alguma coisa lá. Mas pra ser esse tamanho todo, pra dar essa repercussão toda, isso aí pra mim, não sei pro Denilson, pra mim, é coisa de direção. Que não gostou, sabe assim, não gostou? Deve ter tido alguma coisa lá no vestiário. Isso deve ter mesmo. Que sempre tem alguma coisinha no vestiário. Um fica ali,
mas aquilo passa rápido. Pra mim tem uma mordida a mais aí. Você tá entendendo? Você captou? Eu captei agora, nesse momento, a sua mensagem. É, porque o cara não digeriu, porque isso é coisa de dirigente. Mas Que não digeriu. tem algo mais, que não Ronaldo. digeriu o que ele falou lá. Ronaldo. Ele não digeriu, falou. Ele entregou a gente de bandeja no momento que nós ganhamos o título. Então o que nós vamos fazer? Aí vamos chamar o Felipe aqui. Teve um negocinho lá no vestiário, então nós vamos tirar ele, vamos afastar ele. Pra mim é isso, velho. O mordedor de virilha ali tava preocupado só em tentar colocar. Então ele tem que não ser macho. gostou do que o Gabigol falou em campo depois do título. Então, o cara tem que ser macho. Fala assim, ó, eu afastei ele porque teve um desentendimento. Mas e o eu tirei Felipe ele. disse que o Marcos Braz vai comentar esse assunto. Mas ele tinha disse. que ter falado depois ali, acabou o jogo. Mas o problema foi entre ele Felipe tá Luiz e afastado. Gabigol, Ronaldo. Nós afastamos. Não foi entre Felipe Luiz Assim e tem que Gabigol que a gente ser. tá Mas, Nós da debatendo. diretoria afastamos vocês ele. estão falando tudo isso como se fosse mais importante que um título de Copa do Brasil. Isso que incomodou. Gente, são mais de 90 milhões de reais. Legal. O cenário. Vaga direta na Libertadores. O Flamengo poder... Ó, Cara. vocês acabaram de falar que... se o Palmeiras ganhar só um estadual... E se o Flamengo tivesse só vencido o estadual? Pra mim tem alguém mordido nessa história. Ó, aquele recadinho e a gente vai pro YouTube que eu quero...